boa tarde a todas e todos, né? Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, a presença, inclusive, de membros externos, pessoal que não é da UEMS, da UFGD. É muito bom ter vocês aqui, principalmente porque a gente acredita que o conhecimento ele não deve ser restrito, né? Todo mundo tem direito a acessar essas informações que a gente compartilha por aqui entre aqueles que se dedicaram um pouco mais a estudar algumas áreas do conhecimento. Então, eu acho que é sempre válido ter gente de fora, a gente pode dialogar a partir de outras perspectivas, né? Hoje a nossa conversa é com o Marcos Homero, que é perito, né, do Ministério Público Federal. Ele é foi meu colega durante o mestrado, ele é um grande colega, amigo, com quem eu dialogo muito. Ele nem imagina, aliás, ele imagina, porque eu devo parágrafos e parágrafos de agradecimento a ele na minha tese, não é, Homero? Por todos os trabalhos que você tem me indicado. Mas ele também ajudou a formatar muitos dos questionamentos de pesquisa que eu tenho, porque ele é uma pessoa que está aí trabalhando no campo e conversando com muitas pessoas. Eu sempre aprendo muito com ele. Eu achei que era uma oportunidade de fazer com que vocês aprendessem também com todas as histórias que ele tem a contar. Eu vou deixar a palavra com ele, ele vai falar aí a gente combinou antes um tempo, pelo menos 40 minutos, uma hora, ele está à vontade para isso e ele determina as regras. Se vocês quiserem fazer perguntas, eu estou aqui para mediar essa conversa e assim a gente vai. Eu vou postar também aqui alguns links que eu deixei para vocês com o material que ele me enviou. Então, para curiosidade, para quem tiver curiosidade de conhecer os materiais, eu vou deixar aqui o link, vou algumas outras vezes, e no final da nossa conversa eu posto um formulário para vocês registrarem a presença, tá bem? Homero, bem-vindo, obrigada, se apresenta e vamos conversar. Tá, ok. Primeiramente, boa tarde a todas e a todos, né? Então, meu nome é Homero, como a Carla falou, né? Carla é uma longa amiga, tudo que ela me pede eu faço. Se ela dissesse, Homero, pula com o pé só, eu pularia, planta bananeira, eu plantaria, porque ela é uma pessoa muito querida e, assim, é impossível, né, ela me fazer qualquer pedido que eu não faça com, né, o máximo gosto, né? Então, o Ministério Público Federal tem, que é onde eu trabalho, né, é um órgão que tem como uma de suas funções institucionais defender os interesses e os direitos das populações indígenas e populações tradicionais. Então, esse é um dos motivos pelos quais existe no quadro do Ministério Público Federal a figura do antropólogo, né? Então, faz parte do quadro permanente e tal. Somos hoje 28, né? 28 no quadro, muita gente se aposentando. Não fiquem pensando na minha vaga, que eu só me aposento em 1949, então ainda falta muito tempo, tá? Mas haverá outras vagas que Homero, 1949? 39, minha filha. 49 2039, não 1949. 2000. Eu só estava testando você. Muito bem. Então, o que é que acontece? Né? O que é que acontece? Então, nos próximos anos, vários colégios vão se aposentar. Então, essa sempre uma oportunidade, né, de concurso, é uma oportunidade de uma carreira assim, muito, muito interessante. Mas aí antes... Só um minutinho. Oi, pronto. Ligaram para mim, eu tive que desligar. Então, antes de
o pedido da Carla fosse para que eu fizesse uma fala sobre comunicação intercultural, né? E é mais ou menos isso que eu vou tentar fazer, né? Que eu vou tentar fazer. Então, no meu histórico de vida, né? Eu comecei a trabalhar com linguagem. Eu era bastante jovem, eu tinha mais ou menos uns 19 anos, quando eu comecei a dar aula de inglês, né? Comecei a dar aula de inglês. E aí eu tive, né, todo aquele estudo, aquele preparo sobre fonética, sobre aquelas transcrições dos sons que a gente encontra nos dicionários de língua, né? Tinha toda uma preocupação com entonação, com a pronúncia correta das coisas, como se aprende uma língua, como se ensina uma língua. Então, as minhas primeiras atividades profissionais, né, na minha vida, foi, né, no ensino de línguas e nessa seara, né, bilíngue, né? Eu sempre gosto de começar a falar da minha trajetória individual, porque foram as minhas primeiras experiências que me levaram, né, a me interessar por uma série de coisas que hoje eu me interesso, como é o caso da linguagem. Então, assim, muito provavelmente na vida profissional de vocês terão algumas experiências iniciais que lá no futuro você nem vai pensar que vai utilizar, e vocês vão acabar se nutrindo dessas primeiras experiências. Então, academicamente e profissionalmente, né, eu tenho algumas curiosidades e alguns interesses de pesquisa, né? Um desses interesses de pesquisa é aquilo que eu chamo barreiras comunicativas. Então, eu trabalhei por 14 anos com os índios Guarani e com os índios Kaiowá, né? A grande parte da minha fala vai ser baseada nessa experiência. E aí, quando você lida com os índios, você, né, acaba tendo, né, diversas barreiras comunicativas. Esse é uma das minhas áreas de interesse acadêmico, né? Uma outra área, né, de interesse acadêmico seria a comunicação intercultural, a comunicação interétnica, né, que se dá no âmbito do serviço público. Ou seja, como é que os índios se comunicam com o serviço público? Como é que os índios se comunicam com o Ministério Público Federal, com a Justiça Federal, né, com a FUNAI? Como é que os índios se comunicam com o setor de saúde? Né? Como é que existe, né, qual é a natureza, né, qual é a estrutura, né, dessa comunicação entre os índios e o serviço público? Né? Uma terceira área de interesse seria a questão de como falam os índios, né? Como falam os índios ao usar o português. Né? E aí, os índios falam português, né? Os índios Kaiowá falam português, falam. Mas como é a natureza, né, desse português que é falado? Que aspectos sociais, que aspectos do movimento das mãos, do olhar, né? da entonação, do tom da voz, né? Que elementos operam no falar, né, indígena, que vão muito mais além, né? Que vão muito mais além do que o simples, né, pronunciar das palavras e das frases na língua portuguesa. Então, para fazer essa nossa conversa, eu vou acabar, né, me nutrindo em algumas áreas do conhecimento. Né? Uma dessas áreas de conhecimento, vocês que são do curso de Ciências Sociais, vocês conhecem muito bem, é a antropologia cultural. Né? E aí, qual seria a minha preocupação, né? Que elementos da antropologia cultural eu traria para o debate, né? Seria o fato de que a antropologia cultural é aquela área do conhecimento que se preocupa, né, com o outro, que se preocupa com a alteridade,
que se preocupa com aquele que é diferente, né? Que parte do pressuposto de que pessoas de culturas diferentes, para lembrar as palavras de Ruth Benedict, possuem lentes diferentes para enxergar o mundo, né? Aquela ideia de que a vida social ela é formada por diversos mundos. Você tem o mundo da casa, você tem o mundo da rua, você tem o mundo do trabalho, você tem o mundo do serviço público, você tem o mundo do direito, você tem o mundo da religião. São diversos mundos, né? E cada um desses mundos, né, você se comporta de uma forma diferente, você vê as coisas, né, de maneiras diferentes. A segunda área do conhecimento que eu sempre me utilizo para falar sobre linguagem é a sociolinguística, né? A sociolinguística é uma área da linguística, né, que se preocupa com duas questões muito importantes, né? Uma dessas questões muito importantes seria a questão de que a linguagem ela tem um elemento social. Ela não só é um elemento, ela não só é um elemento do aparelho fonológico, né? Ela tem elementos sociais. Eu sempre digo para meus alunos e para orientandos, né, que se você quiser, né, ser um bom cientista social, né, se quiser ser um bom antropólogo, se quiser ser um bom linguista, estude interação social, né? Né? Como é que se dá os processos de interação social? E aí a sociolinguística trabalha justamente com as coisas, né? Considerando o fato de que a comunicação é um processo interativo. E em assim sendo, existem rituais de fala, existem etiquetas de fala, existem regras de fala, né? E é justamente a sociolinguística também se preocupa com a questão da política, né? Da política da linguagem, né? Por exemplo, em certos países bilíngues, você tem aquela coisa, como é que vai ser a educação? Né? Como os recursos serão utilizados para você tratar com a questão da língua? Né? Então, a política da comunicação, a política da fala, a política da linguagem, né? É também um desses aspectos de interesse da sociolinguística. Né? Mas, como eu falava momentos atrás, a linguagem é interação. Né? Linguagem é interação. E existe uma área das ciências sociais, da linguística e da própria antropologia que se chama etnografia da comunicação. A etnografia da comunicação é a área do conhecimento que se preocupa com o quê? Com a possibilidade de se descrever a fala, se descrever a comunicação. Né? Você parte do princípio que existem eventos comunicativos que podem ser descritos, situações comunicativas que podem ser descritas, que podem ser comparadas, que podem, né, descrições que podem dar elementos para trabalhos analíticos. Né? Então, um dos pressupostos, né, da etnografia da comunicação é que a comunicação ela não se dá de uma forma aleatória, mas algo que está intimamente ligado à organização social dos grupos que utilizam, né, a fala. Né? Utilizam a fala. Então, por exemplo, numa reunião, né, uma reunião tem uma estrutura que é muito diferente, né, da estrutura de um outro evento. Por exemplo, uma missa, um culto, uma audiência em juízo. Né? Em todas essas situações, você está falando, está usando a língua, mas as regras, né, as regras de organização daquele evento, né, fazem com que se fale de um jeito ou se fale de outro, se use um tipo de formalidade ou se use outro. Quem determina quem fala, quem escuta, a hora que cada um tem de falar e a hora que cada um tem que ouvir. Então, a etnografia da fala seria justamente essa área de conhecimento que vê,
na possibilidade de descrever a fala sendo usada com suas regras e submetidas à organização, né, da fala, à organização social. Uma outra área, a quarta área de conhecimento que eu me interesso é a questão do bilinguismo, né? A questão do bilinguismo. E aí, voltando à minha experiência profissional, né? Quando eu tinha meus 19, 20 anos, né? O meu sonho era falar inglês igual nativo. Provavelmente todo mundo que estuda inglês tem aquele sonho. Principalmente quando você escuta lá, né, a propaganda das escolas de inglês que diz: em 6 meses você falará como nativo. Eu estudo inglês desde os 11 anos. Enfim, modéstia à parte, falo muito bem, me comunico muito bem, mas muito longe, né, de falar como nativo, né? Mas, assim, é muito interessante que nós temos sempre aquela cobrança com relação aos outros, né? Ah, fulano é bilíngue, logo fulano fala as duas línguas iguais, né? Ele não tem sotaque. Então, essas são questões, né? De como se fala 2 línguas, como se fala 3 línguas, como se fala 4 línguas, né? É muito interessante, assim, mais de 80% das culturas do mundo são pelo menos bilíngues, né? A gente não tem ideia disso. Mas, por exemplo, muitas populações indígenas, né, elas falam na região de fronteira, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, né, elas chegam a falar 3 línguas. A gente que fala português, fala espanhol e fala, como é que se diz, guarani, né? Você vai na região amazônica, você encontra, né, comunidades linguísticas onde você encontra falantes de 5, 6 línguas, né? As pessoas conseguem se comunicar em 5, 6 línguas. Eu morro de inveja de uma coisa dessa, né? Muito embora, né, hoje, né, eu tenho plena ciência que, assim, para você se tornar um bilíngue completo em 2 línguas, é uma coisa raríssima, né? É uma coisa raríssima. Bem, então, eu já falei, né, já me apresentei, já falei dos campos de conhecimento que me interessam, e aí eu vou começar agora um outro tipo de discussão, né? Partindo aqui da noção de antropologia cultural, daquela ideia de que a cultura são aquelas lentes que nos dão diferentes visões de mundo, né? Eu fico muito curioso, né? Como seria a chegada, né? A chegada de uma nave espacial, né, vinda de Marte, né, chegando no planeta Terra, e assim ocorrendo, você teria a nave abrindo a portinha, né, e aí os marcianos iriam sair da nave espacial, né, e aí a gente sabe, e sabe muito bem, né, que pelo menos nos filmes, os marcianos, quando descem da nave espacial, já estão falando inglês, né? Já sempre, invariavelmente, estão falando inglês. E falam muito bem, né? E aí a gente fica imaginando aquele encontro, né, entre os marcianos e os brasileiros. Sempre iria aparecer alguém que soubesse falar inglês, iria falar com os marcianos. E aí, depois de não muito tempo, né, os marcianos, apesar de saberem falar inglês, né, apesar de serem uma espécie, né, bastante avançada, elas teriam muita dificuldade de falar com os brasileiros, né? E essa dificuldade, ela não advém, né, meramente da dificuldade linguística per si, né? Mas viria, a barreira comunicativa viria por conta da ideia de que, né, marcianos e terráqueos são de mundos diferentes. Portanto, veem o mundo de uma maneira diferente, né? Como ensinar, né? Como ensinar os marcianos, por exemplo, que a gente tem um presidente, tem um Congresso Nacional e a gente tem um judiciário que os 3 são harmônicos, mas não se entendem, né? Então, é muito complicado você que vem de fora, né,
entender como é que funciona o nosso mundo, né? Metaforicamente falando, o marciano, quando chega no Brasil, né, teria toda uma dificuldade de entender, né, como é que as nossas instituições funcionam, e como é que você se comunica, né, comunica conosco, né? Então, ontem eu estava vendo uma entrevista da Amanpour com a Amanpour, que é aquela jornalista famosa da CNN, entrevistando a Petra Costa, né, a cineasta tal. E aí é interessante fazer uma pergunta a vocês, não me levem a mal. Vocês sabem o que é coup? Não é o que estão pensando, não. Coup, em inglês, é golpe de Estado. Coup d'etat, né? Coup é, como é que se diz? Golpe de Estado. E aí você tinha toda uma conversa entre a Mapu e a Petra Costa, falando sobre, né, golpe de Estado no Brasil. Né? Os americanos, por exemplo, têm toda uma dificuldade de você entender o que é golpe de Estado. Né? Até porque todos os países, eles sabem até promover golpes de Estado, mas nunca sofreram golpe de Estado. Como outros países de língua inglesa, como a Inglaterra, nunca sofreu, como a Nova Zelândia, nunca sofreu, como a Austrália, nunca sofreu. Então, como você pode até ter uma noção do que é um golpe de Estado, mas você nunca sofreu aquilo. Tanto que aquilo não faz parte nem da sua língua. Né? Aquilo, né? O coup d'etat não faz parte da língua dos ingleses, eles vão pegar essa ideia, né? Essa noção dos franceses. Então, na comunicação intercultural, é muito comum você, né, ver duas sociedades ou dois grupos sociais conversando usando uma linguagem para poder tentar se comunicar e tentar, né, se entender. Né? Eu me lembro que, quando eu cheguei para trabalhar no Ministério Público Federal em 2003, eu entendia muito pouco sobre o Estado brasileiro. Né? Pelo menos, eu pensava que entendia muito mais do que entendia, na verdade. E aí, de uma certa feita, chegou um índio na minha sala e disse: doutor Meiro, eu queria... Era um índio Kaiowá, com aquele sotaque, com aquele jeito diferente de falar. Eu queria saber se a assinatura do presidente vale alguma coisa. Eu fui explicar para ele: não, a assinatura do presidente é muito importante, tal. Ele olhou para mim assim, com a cara de descrédito, e disse: eu acho que não vale muita coisa. Aí ele tinha uma pastinha e saiu tirando uma série de documentos. Aí tirou um documento que havia sido feito pela FUNAI, dizendo que a terra dele era indígena. Depois ele pegou um documento, uma portaria declaratória assinada pelo ministro da Justiça, dizendo que a terra dele era indígena, e depois pegou, né, em 1999, o presidente era FHC, estava lá a assinatura lá de FHC. Hoje que essa assinatura não vale nada, porque o presidente assinou e eu estou fora da minha terra. Né? E aí, assim, é muito complicado você explicar para o índio por que ele não está na terra, né? Porque, apesar dele falar português, ele tem toda uma necessidade de entender como o Estado brasileiro funciona, né? De que existem os três poderes, que existem forças políticas, que existem questões administrativas, que existem forças jurídicas que fazem com que aquilo ali não funcione. Né? Então, você explicar para uma pessoa, né, de uma outra cultura, né, como é que funciona o Estado brasileiro, realmente é difícil. Né? É difícil, inclusive, explicar para alunos de ciências sociais, inclusive difícil para você explicar para alunos no início do curso de Direito. Né? Avalie para alguém que fala, né, uma outra língua, que, enfim, tem outras dificuldades de entendimento. Então, quando a gente está falando de antropologia cultural, né, naquilo que toca a comunicação intercultural, a gente tem sempre que levar em conta que, né, estamos falando de pessoas que pertencem a mundos diferentes, né, e que têm visões de mundos diferentes, e que têm organizações diferentes do mundo. Por
isso que, às vezes, o diálogo não funciona. Linguisticamente, quando a gente vai falar de, né, quando a gente vai falar de barreira, né, barreira, como é que se diz, intercultural, né, de comunicação, a gente tem que levar em conta que a linguística, né, a sociolinguística, ela vai se preocupar, né, com certas competências. Né? Certas competências. Para você falar uma língua, você minimamente tem que aprender algumas estruturas gramaticais. Né? Mas a estrutura gramatical, né? A competência gramatical, claro, não é a nossa única competência, né? Para que a comunicação, né? As estruturas fonológicas não são as únicas competências, a produção de bons sons, falar sem sotaque, tudo isso é importante. Tudo isso é extremamente importante, mas essas questões de ordem gramaticais, né, essas competências gramaticais e fonológicas, elas são importantes, mas elas não são tudo. Né? Para você falar bem uma língua, você precisa ter outros tipos de competências. Né? Por exemplo, você, para saber falar bem uma língua, você precisa ter uma competência discursiva. Né? Uma competência discursiva. Né? Que, claro, cada cultura tem a sua própria cultura discursiva. Né? Por exemplo, quando você, né, vai contar uma história, né? A história ela tem toda uma linearidade. Né? Tem começo, meio e fim. Né? Quando você conta uma história, por exemplo, a história do alfabeto, você começaria A, B, C, D, até chegar ao Z. Existem algumas culturas que não necessariamente começam a contar a história do alfabeto pelo A, começaria pelo D, depois iria para o F, depois para o Z, depois voltaria para o A. Né? Então, os índios, em muitas situações, né, muitos deles, né, eles falam, né, sem ter essa linearidade. Né? Quando a gente fala, a gente é muitas vezes muito cartesiano. A gente divide as coisas em caixinhas. Né? Quando os índios eles contam as histórias deles, colocando tudo, né, tudo junto. Uma certa vez, eu estava numa reunião com a saúde indígena, e aí tinha um senhor, né, que estava falando sobre, né, um índio, que estava falando sobre saúde indígena, e fala. Aí o índio chegou e disse assim, mas o nosso problema aqui é a falta de comida. Aí o senhorzinho, né, que era um médico, disse, olha, a questão é o seguinte, nós não estamos aqui para falar de comida, a gente está aqui para falar de saúde. Bem, eu confesso que tenho uma certa dificuldade em separar, né, alimentação de saúde. O médico, né, ele costuma ser bem cartesiano ao conversar com as pessoas. Não, aqui é saúde, aqui é alimentação, aqui é alma, aqui é corpo, aqui é cabeça, aqui é pé, né? Então, aqui é mão. Então, assim, a forma com que você prepara os seus discursos, separa as partes e junta as partes, muitas vezes é diferente. Né? Então, essa competência, né, de produzir discursos, né, ela é extremamente importante, né, para que haja uma boa comunicação. Principalmente em certas situações. Né? Por exemplo, em algumas sociedades, em algumas culturas, essa coisa de você ser direto, ir direto ao assunto, é algo extremamente valorizado. Em certas culturas, né, a valorização dessa... Né, você é valorizado justamente se você for indireto, se você não for direto ao ponto. Quanto mais indireto, mais valorizado. O que me faz crer que eu sou indígena. Me faz crer que eu sou indígena, pelo menos em muitas das situações, porque meu chefe só vive dizendo, meu chefe é advogado, é procurador, formado em direito, ele vive me dizendo, Homero, seja objetivo. Homero, seja objetivo. Homero, vá direto ao assunto. Eu nunca consigo ir direto ao assunto. E digo, né, minhas histórias também não são muito lineares. Eu consegui falar para vocês, eu tenho que fazer um roteirinho, né?
Tem gente que não precisa, eu preciso, né? Faz parte da minha competência discursiva, ou incompetência, se assim quiserem, eu só consigo falar com o roteiro, né? É muito interessante que, por exemplo, na relação, por exemplo, numa situação comunicativa de uma audiência, de um tribunal, você vai ter alguém que organiza a fala, que é o juiz, né? E que vai sempre dizer, senhor, responda sim ou responda não. Senhor, seja objetivo. Ora, o índio muitas vezes não sabe ser objetivo, né? E é uma característica dos grupos tribais não ser objetivo, né? Muitas vezes o advogado quer somente um sim ou um não. O advogado faz uma pergunta, o juiz faz uma pergunta, o promotor faz uma pergunta, e o índio, em vez de responder sim, ele conta uma historinha, né? Ele conta uma historinha. E, através da historinha, ele está dando um sim ou não, né? Meu pai, meu velho pai, juntamente com minha catequista, eles costumavam dizer que há 2000 e poucos anos atrás havia um senhor que ia para o monte, né? No Monte das Oliveiras, e aí, quando ele chegava lá no Monte das Oliveiras, toda vez que ele queria falar com alguém, né? Ele contava uma historinha, contava uma parábola. Contar história para ensinar, contar história para explicar, né? É uma prática discursiva muito comum dos grupos tribais. E a gente não pode esquecer que Israel, né, de 2000 anos, tinha uma característica, né, bastante tribal, bastante parecida com a nossa, né? E o que é interessante é que quando o índio vai, né, usar da prática discursiva dele, né, aí não pode contar a história. Eu quero que responda sim ou não. Então, assim, essa situação comunicativa, com essas regras sociolinguísticas, né, faz com que você, que está acostumado a um determinado estilo de fala, né, ter maiores dificuldades. Quando a gente fala de que existem as chamadas competências gramaticais, e dentro das competências gramaticais você tem as competências, né, de como você produz os sons, né? Eu tenho uma colega que é linguista, a professora Denise, que a gente vive trocando figurinhas, né? A gente vive trocando figurinhas. Que figurinhas são essas? A gente vive catalogando como é que os índios Kaiowá, né, falam determinadas expressões que, para um ouvido não muito bem treinado, pode ser extremamente confuso entender, né? Por exemplo, eu tenho, os exemplos são muitos, né? Eu tenho um caso de uma vez que chegou um índio e falava comigo do pistal, né? Porque o pistal. Por favor, o que é o pistal, né? O que é o pistal? Doutor Meiro não sabe o que é um pistal? Eu não sei não. O pistal tem um pistal evangélico, tem um pistal universitário, tem um pistal do coração. Aí, o pistal, entendi. Entendi, claro. E também outro caso, que assim, já fazia uns 2 anos que eu estava na aldeia, e todo lugar onde eu ia tinha um calipau. Calipau para cá, calipau para lá, calipau para cá, calipau para lá, e eu nunca sabia o que era um calipau. Depois de 2 anos, eu tive coragem. Eu estava de moto, né? Estava sozinho na aldeia, e estava perdido, né? Onde é que fica o posto de saúde? Aí, um índio, eu ainda me lembro do nome dele, seu Lucas Flores. O Lucas Flores chegou para mim e disse assim: Homero, depois do calipau, o senhor dobra direito. Aí eu, seu Lucas, eu posso fazer uma pergunta? Claro, doutor, pode fazer. O que é um calipau? Ele olhou assim para mim. O senhor não sabe o que é um calipau? Eu digo, sei não. Aí ele me respondeu, um calipau é uma plantação de calípio. Aí, uma plantação de calípio. Né? Que interessante, uma plantação de calípio. Então, entre os Kaiowá, por exemplo, você tem uma questão fonética, né? Ligado ao fonema que produz o som caias. Né? Então, por exemplo, palavra como táxi vira taque. Mototaque, brotoque. Brotoque é o agrotóxico. Né? E aí é muito interessante que nas narrativas dos índios sempre tem uma coisa. Não,
O pistoleiro desceu da Hilux. Então, Hilux é Hilux, né? Mas, às vezes, não é tão simples assim, né? Você tem uma certa regularidade com relação a esse tipo de fonema. Táxi, mototáxi, Hilux, Xerox, né? Aí, uma certa vez, o pistoleiro desceu do Volkswagen. Do quê? O pistoleiro desceu do Volkswagen. E eu não sabia o que era Volkswagen, né? E depois de muito tempo, eu descobri que Volkswagen era Volkswagen, né? A metonímia era qualquer carro que é da Volks, né? É Volkswagen, né? Enfim, então, a identificação, né, desses aspectos fonológicos é extremamente importante, né? Então, eu vou passar agora para certos assuntos, né, que concernem como é que falam os índios. Como é que falam os índios. Então, eu já tratei, né, de alguns desses aspectos anteriormente. Um deles é a questão fonológica, né? Mudar certos fonemas, pronunciar, né, palavras de maneiras assim, para quem não está acostumado, bastante inteligente. Mas a questão do como falam os índios tem a ver com aquilo que a gente chama de aspectos não verbais. Aspectos não verbais da comunicação, que é algo que o etnógrafo da comunicação está sempre de olho, né? O que eu estou chamando de aspectos não verbais? Por exemplo, o tempo. O tempo não é um aspecto linguístico, não é uma questão, né, ligada a som, é externo ao indivíduo. Mas o tempo, né, as regras de utilização do tempo, né, são extremamente importantes. São extremamente importantes. Então, você vai numa comunidade, começa a falar, e aí assim que você chega, não começa a falar, né? Você não vai direto ao assunto. Né? Muitas vezes você chega na terra indígena e o pessoal está te esperando com uma reza, baracá para lá, taquatu para cá, baracá para lá, taquatu para cá, pintam a sua cara, você senta, reza, tal, aí depois vai falar sobre outros assuntos. Você tem 3 horas para conversar. 1h30 é de ritual preparatório para fala, né? E aí, quando você senta, aí, não, vamos tomar tereré, porque faz parte do ritual, você fala bem melhor quando está tomando tereré. Tudo isso leva tempo. Então, você chega na reunião, pensando que a reunião vai dar 3 horas e dá 5 horas, né? Justamente porque a utilização do tempo, o tempo para começar a falar o assunto sério, o tempo para você começar a tratar de tal ou qual tópico, né? Essa questão de tempo ela é particularmente preocupante para quem trabalha no serviço público, né? Porque os índios muitas vezes vão me procurar, ou iam me procurar em Dourados, às 10 para o meio-dia, na hora do meu almoço. Eles chegavam e diziam, é rapidinho, doutor, é rapidinho, 5 minutos. Aí você já sabe que não serão 5 minutos, né? Você já sabe que conversa de índio demora realmente muito tempo, porque os assuntos são complexos, porque a forma com que eles expõem, né, é complexa, porque, enfim, né, demora sempre muito, né? Então, a questão do tempo tem a ver da complexidade do assunto e tem a ver também das regras com que a fala é feita, né? Um outro aspecto não verbal, né, da comunicação, que tem tudo a ver com a interação social, né? A interação social tem a ver com as posturas corporais. As posturas corporais. Então, assim, geralmente, a postura corporal e a tonalidade de voz, né? Ninguém acredita. Eu falo muito alto, eu berro. E faço uma verdadeira luta de karatê quando eu estou me comunicando, né? Mas ninguém acredita quando eu digo que, quando eu falo com os índios, eu falo assim,
Dona Maria, pode falar que eu lhe escuto. Ninguém acredita quando eu conto essa história, né? E eu conto essa história, né? Porque esse foi um treinamento, né? Os índios têm, né, aquilo que a gente chama de comportamento sinestésico, tá? Comportamento sinestésico, eles falam sem, diferente do italiano. Eu não sou italiano, mas né? Os índios, quando falam, muitas vezes eles falam, os Kaiowá, principalmente, eles falam olhando assim para baixo, não te olha nos olhos, né? Não te olha nos olhos, fala baixo. Eu me lembro que uma certa vez, eu fui visitado no meu escritório por um indígena que eu já conhecia há muito tempo e tal, e ele estava com uma criancinha dele na sala e tal, e eu comecei a conversar. A gente estava conversando sobre futebol, sobre algo bem banal. Daqui a pouco o menino começa a chorar, né? E ele começa a falar em Guarani com o menino e tal. O que foi? Não, ele tá com medo, ele está pensando que você vai me bater. Eu digo, como assim? Não, você está, né, tá muito agitado. Tô assim. Quem é antropólogo, né? Se você na comunicação intercultural, né? Você tem que se preocupar com essas questões da interação, né? E faz parte da interação, né? Justamente essa questão do não olhar a pessoa no olho, de falar baixo, de, né, gesticular pouco. Né? Acredite se quiser, muitas vezes eu falo com os índios assim, dona fulaninha, me explique uma coisa. Eu passo um santinho falando com os índios. Né? Tudo isso é um treinamento. Né? Então, mas existem outros fatores que também são importantes na comunicação, né? Não verbal. Por exemplo, você sempre carrega no corpo uma série de símbolos. Né? Uma coisa é eu ir para a aldeia de tênis, numa calça jeans, com, né, uma camisa simples. Tal. Outra coisa tem gente que vai de paletó, gravata e, né, sapato social para conversar com os índios. Né? Então, esse é o tipo de aspecto não verbal, né, que traz certos símbolos, que traz consigo símbolos de poder, símbolos de status, símbolos de saber. Né? Fulano está de paletó e gravata porque ele é doutor. Né? Ele é doutor, ele é um cara que sabe muito. Então, assim, todos esses tipos de aspectos não verbais, né? Ligados à roupa, ao vestimento, eles acabam, né, exacerbando certas assimetrias de poder, de conhecimento existentes entre você, que é o interlocutor, e o outro lado da conversa. Né? Então, você, como eu falei, né? Isso era um professor meu, né? Quando eu era aluno de ciências sociais, ele dizia: Homero, se quiser ser um bom antropólogo, leia sobre interação social. Então, assim, a representação do eu na vida cotidiana, né? Rituais de comunicação lá do Irving Goffman, né? São, né, excelentes livros, né, que vocês devem ter em Bem, com relação à interação, né, eu já falei mais ou menos uma coisa, né, que é a questão da assimetria do poder. Né? Irving Goffman. Depois eu escrevo para vocês. Então, a professora Carla escreve aí para vocês. Então, o que acontece? A questão da assimetria de poder. Né? Claro que quando você tem uma relação interétnica entre índios e não índios, ou mais especificamente, como é meu caso, quando você tem uma interação entre índios e serviço público, mais ainda, quando você tem a interação entre índios e Ministério Público Federal, as relações de poder, né, estão postas, né, e estão longe de serem simétricas, são bastante assimétricas. Né?
você como pesquisador e você como um servidor público, se você quiser ter uma boa comunicação, você tem que fazer todos os esforços para diminuir essas assimetrias. Uma dessas formas, né, de diminuir essas assimetrias é através de como você se veste, né? É através do vocabulário que você usa, através do conhecimento, eu sei de tudo, né? Muitas vezes, quando entra numa interação, você quer se mostrar que é muito sabido, que é muito... Eu já li tantos livros, eu tenho uma biblioteca, vou falar em biblioteca só, um pequeno parênteses. Vocês já devem ter notado que nas lives, né, todo mundo tem uma biblioteca atrás, eu tenho a bandeira do Estado, né? Eu tentei inovar, né? Bem, mas de qualquer forma, tem gente não. Né? Tem até aquela piadinha, aluga o pôster de biblioteca, né? Porque, na verdade... Olha o preconceito, tá bom? Durante as interações, você carrega consigo, na roupa, na linguagem, né? Uma série de símbolos de poder, né? E aí, se a gente vai falar em termos de interação, né, com os índios, na situação com, por exemplo, o Ministério Público, com a Justiça, né, ou até com a questão do tratamento médico, além de você ter, né, índios, né, falando com você de outro mundo, de outro planeta, como se estivesse vindo de Marte, né? São dois mundos, são mundos diferentes, o mundo jurídico e o mundo dos índios, o mundo médico e o mundo dos índios. Você tem aquela história de que aquilo que um outro autor famoso, que se chama Pierre Bourdieu, né? Pierre Bourdieu, é um autor francês que vai falar sobre o poder simbólico, vai falar dessas questões, né, do poder que está nos símbolos que a gente usa, né? Então, o Bourdieu, ele tem um conceito que é o de hábitos. O que seria hábitos? Né? Você entra na faculdade de Direito, né? E os textos que você vai lendo vai fazendo com que você vá adquirindo um vocabulário. As discussões que você vai tendo em sala de aula vai fazendo com que você... Né? O professor só usa um determinado vocabulário. Depois de 6 meses, 1 ano de curso, se você não tiver cuidado, você vira um monstro. Você vira um monstro. Por quê? Porque aquele vocabulário passa a fazer parte do teu hábitos, ou seja, faz parte do teu cotidiano, faz parte de uma segunda pele. Né? O médico não sabe falar fácil com o paciente, não sabe. A enfermeira sabe falar muito mais facilmente. A técnica de enfermagem sabe falar muito mais fácil, né, com o paciente, sabe transmitir bem melhor, porque o médico só vai saber falar do nome científico da doença, do nome científico do vírus que causa aquilo, etc, etc, etc. A mesma coisa é alguém da área de direito, né? Por mais que a gente oriente o pessoal com quem eu trabalho no Ministério Público Federal, há sempre uma dificuldade, né, desses operadores do direito falar com os índios, porque não é porque eles sejam maldosos, é porque eles simplesmente não sabem negociar significados, eles não sabem falar de uma maneira, não estou dizendo simplificada, mas de uma maneira que seja ininteligível àquele que não faz parte do seu mundo, ou seja, não faz parte do mundo jurídico, né? Ele acaba esquecendo que existem marcianos na interação, né? E que o marciano pode ser um índio, mas pode ser um não índio também, né? Eu já fui marciano quando conversava ainda em certos... Quando um procurador diz que a liminar foi ajuizada, mas o juiz da primeira instância negou provimento, mas ele vai agravar, muitas vezes eu não sei que danada é isso, né?
pasmem, muitas vezes o procurador, ou um advogado da União, ou um defensor público vai falar sobre os índios, sobre terra, e assim, né, não sabe usar um vocabulário que condiz, né? Ou não sabe negociar significado. Esse é um elemento muito importante, né, da comunicação intercultural. Anotem aí que isso é importante. O que é que eu estou chamando de negociação de significados? A negociação de significados é aquela habilidade, ou seja, é aquela competência intercultural que você necessita para identificar quais são as barreiras comunicativas. Mais do que isso, é você identificar quais são as palavras que são difíceis, é você identificar quais são os termos, né, que não fazem parte do mundo das pessoas com as quais você está falando, né? Então, uma certa vez, vou dar um exemplo prático de negociação de significado, né? Uma certa vez, eu estava numa aldeia lá em Carapó, a aldeia Teicuê, quando eu estava acompanhando o pessoal da CESAI, da Saúde Indígena. E aí os índios reclamavam muito, porque estava faltando água, estava faltando água, estava faltando água. E o camarada da Saúde Indígena foi falar com os índios, dizer por que, né, a bomba não havia sido comprada, né? E aí, quando o camarada da CESAI começou a falar, ele disse, olha, a gente ainda não comprou a bomba, a culpa não é nossa, a culpa é do pregão. E o índio disse, do quê? A culpa é do pregão. Do quê? Do pregão, do pregão. Aí, ninguém entendeu e ele continuou a falar, né? Ninguém entendeu e ele continua a falar. Não, a culpa é do pregão, né? Para quem não é da área de direito e não entendeu a piada, né? Quer dizer, não foi a piada, foi um fato, né? Uma história concreta, né? Então, o pregão é o seguinte, existem várias formas de licitação. Uma das formas de licitação, né, se chama pregão, né? Então, quando o camarada falou, não, a bomba d'água não tem nada a ver com prego, né? Nem com prego pequeno, nem com prego grande. Então, eu entrei na jogada e disse, pessoal, o negócio é o seguinte, eu negociando significados, né? Quando você quer comprar um celular, né, você pega o seu dinheiro, você vai nas lojas Bahia ou vai nas lojas americanas, você pode entrar na primeira loja e você compra com o dinheiro que você tem. O dinheiro é teu. Você pode comprar na primeira loja que você tem, mas você pode sair fazendo, né, a pesquisa de mercado para descobrir qual é a loja mais... Opa, não vou comprar nas lojas Bahia, vou comprar nas lojas americanas, que é o lugar mais barato da cidade. Você faz isso se você quiser, não tem obrigação. O governo, quando vai comprar a bomba, ela não pode ir na primeira loja. Ela tem que fazer uma coisa que se chama licitação. Uma coisa que não. Existe um tipo de licitação que se chama pregão. O que é pregão? Você tem que ir em várias lojas e descobrir qual é a loja que tem o preço mais barato. Depois que você descobre qual é a loja que tem o preço mais barato, você manda para o advogado da CESAI para que ele possa ver se está tudo certinho. Foi o que aconteceu. A saúde indígena fez a pesquisa de mercado, pegou o processo, mandou para o advogado, e o advogado disse que não estava certinho, queria fazer tudo de novo. Então, é assim que as coisas são compradas no serviço público. Se eu me fiz entender para todo mundo, eu não sei. Mas houve uma tentativa de negociar significado. Então, quando você é antropólogo, quando você é pesquisador, quando você como é que se diz, alguém que lida com, né, com estrangeiros, com índios, com essa preocupação em identificar quais são as barreiras comunicativas, qual é a linguagem, como diminuir as assimetrias de poder, faz parte, né, daquilo que a gente chama de competência intercultural. Né? Quando a gente vai falar em termos de
de interação, né? Comunicação enquanto interação, a gente não pode esquecer que a interação que ocorre entre índios e não índios, ela é permeada por uma relação colonialista. Então, assim, você muitas vezes vai falar com alguém que trabalha no serviço público, mas que que de alguma forma lembra alguém, né, que no passado que causou mal. Né? Eu me lembro que houve um conflito por terra, né, na região de Jaguapiré, que fica no município de Itacuru, lá no extremo sul do estado. Né? E aí, quando houve esse conflito, vários jornalistas foram, e aí uma determinada jornalista, você não pode entrar, né? O camarada, por quê? Porque você é parente do ex-presidente da FUNAI. Não, não sou, não. Sim, você é parente do ex-presidente da FUNAI. Como é o nome desse presidente da FUNAI? O nome dele é Júlio Geiger. Então, assim, teve todo um processo de negociação para que a Cláudia Geiger, que não tinha nada a ver com o Júlio Geiger, né, puder entrar e participar da reunião. São aquelas memórias. Aquele camarada ali me lembra, né, o fazendeiro que no passado matou fulano, matou ciclano, tal. Então, as interações, né, as interações entre índios e não índios, muitas vezes né, intermediada por essas questões, né, a lembrança do passado colonial, né? Então, a relação entre índios e não índios, muitas vezes, é uma relação de medo, de desconfiança. É o índio que não confia no branco, mas é também o branco que não confia no índio. Então, até que haja um processo de quebra de gelo, construção de confiança, demonstração de confiança, né? Isso dá muito trabalho. Inclusive, ressalto, você teve 100 ações, isso é um exemplo, pessoal. Você teve 100 ações com os índios, 99 deram certo. Eles nunca irão lembrar das 99 que deram certo. É muito mais provável que a lembrança seja daquilo, né, que deu errado. Eu sabia que eu não podia confiar no doutor Nero. Né? É mais ou menos isso que a gente escuta. Né? Uma outra coisa que enterra, né, as interações entre índios e não índios são as interações. São as ideologias. As ideologias que se tem, né, que os brancos têm para com os índios. O conjunto de crenças que se tem, por exemplo, de como os índios falam. Não, os índios falam português. Não, os índios têm televisão. Esses índios são integrados, esses índios já são assimilados. Né? Esses índios falam português igual a todo mundo, a todo o resto. Né? Então, essa ideologia de que, porque eles são bilíngues, eles sabem falar português, né? É algo que precisa ser, né, desconstruído. Primeiramente, que, assim, uma das preocupações daquilo que eu chamei de etnografia da comunicação. O etnógrafo da comunicação, ele descreve em minúcias, né, a composição da chamada comunidade de fala. E aquilo que eu estou chamando de comunidade de fala, eu não estou chamando, né, de algo homogêneo. Né? Se a gente pensa no Brasil como uma comunidade de fala, vocês já devem ter notado que eu não sou gaúcho. Não por causa da bandeira. Né? Vocês já devem ter notado que eu sou pernambucano por causa do sotaque. Né? Vocês devem ter notado que eu falo diferente por conta da maneira com que eu conto as histórias, o estilo da minha fala, enfim. Então,
Mas as pessoas, numa comunidade de fala, então, o gaúcho fala diferente do pernambucano, fala diferente do cearense, etc. Né? Mas numa comunidade de fala, você encontra pessoas com principalmente numa comunidade de fala bilíngue, você tem indivíduos que têm diferentes proficiências, né? No português, por exemplo. Né? Por exemplo. Mas aí, todo mundo costuma dizer, não, ele fala português. Eu já vi ele falando no celular. Logo, ele consegue falar, né? Falar muito bem português, ele consegue se desenrolar em qualquer tipo de situação comunicativa. Né? Situação comunicativa. Gravem esse nome. Situação comunicativa. Quando a gente vai falar dos bilíngues, né? A gente tem que saber que os bilíngues, eles não são exatamente bilíngues perfeitos. São raríssimos, né? São raríssimos, os chamados bilíngues perfeitos. O que eu estou chamando um bilíngue perfeito? Zezinho nasceu hoje, o pai é americano, a mãe é brasileira, e ele escuta todo dia o pai falando, a mãe falando em português, o pai falando em inglês. Ele cresceu nesse ambiente bilíngue, desde a mais tenra infância. Né? E aí esse cara, Zezinho, quando ele tiver lá 18, 20 anos, ele vai falar inglês muito parecido, né? Muito parecido com um nativo, né? Que passou a vida toda, né? Vivendo nesses dois mundos na mesma casa. Coisa que é diferente, por exemplo, existem alguns neurologistas e neurolinguistas, né, que estudam o fenômeno do bilinguismo. Eles apontam que você tem uma janela de aprendizado, né? E essa janela é até mais ou menos 4 anos de idade. Ou seja, se você aprende a ser bilíngue desde pequeno, simultaneamente, 2 línguas, 3 línguas, 4 línguas, até os 4 anos, 3, 4 anos, você tem a possibilidade, né, de desenvolver, né, uma estrutura, de modo que você, na vida adulta, você consegue falar como um nativo nos 2 mundos. Diferentemente que começa a estudar inglês aos 11 anos, como foi o meu caso. Eu posso até participar de vários diálogos que alguém diz, ele fala que nem um nativo, mas de vez em quando eu vou me trair. Né? Uma outra coisa é que é o seguinte, mesmo você sendo bilíngue e ser bom nas 2 línguas, né, você não é bom em todos os domínios. O que eu estou chamando de domínio? As diversas áreas do conhecimento, os diversos espaços, os diversos mundos. Eu posso falar muito bem em inglês num mundo, em um domínio, e não falar bem no outro. Vou dar um exemplo. Por volta do ano 1995, né, eu estudava na Universidade Federal de Pernambuco, quando o biógrafo de Irving Goffman, né, foi fazer uma palestra na universidade. Né? Justamente aquele autor que eu citei atrás. Né? E aí nós tínhamos um professor que sempre fazia as traduções e tal. Um dia, o tradutor não veio. O professor adoeceu, não pôde vir. Homero! Me chamaram. Aí eu fui. Né? E aí eu fiquei impressionado. Eu digo, cara, I feel good. Achei massa. Massa. 2 semanas depois, foi um outro americano falar sobre antropologia cognitiva. Cara, foi muito legal. I feel good. Eram o quê? Eram áreas do conhecimento que eu dominava bem, né? Antropologia, linguística, cognição e tal. Aí, um mês depois, não sei se vocês já ouviram falar, é um irlandês chamado Mike Featherstone, que escreveu sobre pós-modernidade, né? Um dia, Mike Featherstone aparece na universidade, vamos dar uma palestra, né? E aí, chama o Homero. E aí foi o dia que eu passei vergonha. Por quê? Antropologia é uma área que eu domino.
né? O que eu estava falando era justamente essa ideia, né? Essa ideia do domínio. Né? Então, você falar de antropologia é um domínio, né? Falar de linguística é um domínio, mas falar de pós-modernidade, filosofia, né? Em inglês é um domínio. Né? E aí, muitas vezes, você encontra alguém argumentando, não, o índio, ele fala português. Né? Ele pode, na audiência, no tribunal do júri, falar em português, porque ele usa celular, ele assiste televisão, logo ele consegue se comunicar em todas as situações. Essa questão do domínio é algo extremamente importante. Mas, tão importante quanto os domínios é o tipo de situação, né? E aí, as situações comunicativas, eu pedi para vocês anotarem aí, né? São extremamente importantes, porque em cada situação você fala de um jeito, você usa um vocabulário de um jeito, as regras são de um jeito, etc, etc, etc. Então, vamos dar um exemplo, né? Eu havia falado anteriormente que a etnografia da fala se preocupava com as regras da fala, quem escuta, quem comanda, quem coordena e tal e tal. Então, há uns 10 anos passados, né? Há uns 10 anos passados, a coisa num tribunal, a coisa numa audiência jurídica funcionava da seguinte forma, né? Você tinha um índio, ou você tinha uma testemunha, ou um réu, que era índio, né? Ele ia ser ouvido, né, em juízo. E aí, qual era a regra comunicativa? Né? A regra comunicativa. O juiz dizia, o advogado pode perguntar. O advogado perguntava, o juiz pegava, falava com o réu. Aí o réu responde para o juiz. Aí o juiz fala para o escrivão, e o escrivão escreve. Próxima pergunta. A próxima pergunta, como é que se diz? O advogado faz, o representante do Ministério Público Federal ou estadual faz a pergunta para o juiz faz para o réu responde para o juiz para o escrivão. Então, assim, né, esse tipo de interação é extremamente complicado. É extremamente complicado. Hoje, né, com as novas tecnologias de gravação, né, com as novas tecnologias de gravação, você tem, as audiências são gravadas digitalmente, que obviamente trouxe uma certa vantagem, né, uma coisa boa, que você acaba acabando com os intermediários, né? O advogado que pergunta para o juiz, que pergunta para o índio, que responde para que fala para o escrivão. Hoje é tudo claro. O que é ótimo. Mas você tem você cria na situação intercultural, né, uma outra situação com a questão da gravação. Você elimina esses intermediários. Mas aí o índio, quando está falando em português, né, se ele chega e diz assim, o pitoleiro entrou no Volkswagen. O pitoleiro, que ele está falando português. Ele está falando que o pitoleiro entrou no Volkswagen. E depois entrou numa Hilux. Aí tá. Então você pega aquele áudio e vai dar para um estagiário, que vai transcrever, e aí você pega as transcrições dos áudios das audiências. A gente sabe o que está nos autos está no mundo, o que não está nos autos não está no mundo. Então, o que aparece de inaudível pode ser, potencialmente, elementos importantíssimos para que você consiga, né, ou preparar a acusação, ou preparar a defesa. Né? O inaudível, né, você não consegue fazer isso. Pior, você pode achar que entendeu uma coisa e transcreveu outra. Né? Então, são questões, né? São questões que se põem, são questões que
são encontradas nessas situações e que causam, né, causam barreiras comunicativas. Né? Muitas vezes, para que a gente quebre essas barreiras comunicativas, você acaba, né, a solução, né, que é encontrada é você encontrar no meio daquela comunidade de fala alguém que seja um mediador cultural, ou seja, alguém que saiba fazer a tradução, né, de uma língua para outra. O que, como eu já falei desde o início, não é uma questão somente de tradução, né? Não é uma questão de você traduzir do inglês para o português, né? O tradutor de uma língua não ocidental, como é o caso da língua guarani, né? de uma cultura que não tem a forma de organização social, usos, costumes e tradições que são iguais à nossa, né? O tradutor precisa ser também, né? Ele precisa ser também um tradutor cultural, né? Ou seja, ele precisa apresentar várias notas de rodapé para fazer, né, uma tradução ininteligível, né, para os interlocutores. Uma questão que eu tenho discutido bastante com alguns professores da UFGD é que, assim, fazer tradução, né, ser intérprete, não é somente você traduzir, né, da língua A para a língua B, mas é você ser o mais fiel possível. O que às vezes não acontece, a maioria das vezes não acontece, justamente porque esses intérpretes são intérpretes ad hoc, esses intérpretes são intérpretes amadores, sem receber nenhum tipo de treinamento. Né? Então, por exemplo, um intérprete profissional, ele sempre fala exatamente o que a pessoa diz, ou pelo menos o mais próximo. Existe uma predisposição muito grande para que os intérpretes, tradutores, ad hoc, amadores, sempre usem um discurso indireto. E mais do que isso, ele dá ele não traduz, ele dá a interpretação dos fatos. Não por isso, por exemplo, às vezes o cara fala 5 minutos e aí o tradutor disse, ele gostou disso. Né? Mas o cara falou 20 minutos, não, mas ele só falou isso. Então, assim, as comunicações acabam sendo truncadas, demandando que essa é uma matéria de estudo, né? É uma matéria de treinamento que os indígenas precisam ser submetidos, aqueles que se prestam a ser tradutores, né? Tradutores intérpretes. Então, para concluir, que a gente já está aqui se aproximando do horário, né? Eu quis, né, de uma forma sucinta, né, apresentar para vocês a complexidade do que é a comunicação intercultural, apresentar algumas barreiras e apresentar alguns elementos para se pensar, né, a competência intercultural, ou seja, aquela capacidade de você diminuir as diferenças, facilitar a comunicação, diminuir as barreiras, sobretudo, interagir bem, né? Sem causar medo, sem causar ansiedade, sem causar expectativa, né? E você sempre com essa preocupação de o outro está me entendendo, né? Eu estou negociando significados, eu estou aqui, né, tentando fazer das tripas coração para que eu me faça entendido. Mas, né, ele está entendendo? Né? Então, a competência intercultural passa muito por essa coisa também do treinamento do olhar, do treinamento da fala, de falar de uma maneira que seja clara, explicativa, mas que também não amedronte
conta dos movimentos, outro por causa da voz alta. Como a professora Carla falou, eu encaminhei, né, para que depois seja disponibilizado para quem estiver interessado, 2 textos da minha autoria, né, ambos feitos nessa ofício, né, de perito. Uma dessas perícias foi sobre a capacidade dos índios de entender, né, e se fazer entendido nas audiências da Justiça do Trabalho. Nesse trabalho, um dos quesitos que me fazia era o seguinte: o juiz estava indignado porque ele perguntava, né, para os índios se eles sabiam da validade do prazo prescricional de 2 anos para a caducidade do direito de reclamar. Né? Aí, uma das coisas que eu coloco é assim, perguntar desse jeito não vai, você tem que, né, criar, né, mecanismos para você negociar o significado. Perguntando desse jeito não vai. Como provavelmente não vai para muita gente fora, né, da aldeia. Né? Muitas pessoas, inclusive, com nível universitário, não vão entender isso. Né? Então, faço toda uma discussão sobre como é que os índios falam, quais são as barreiras comunicativas, os tipos de competência, bem dentro daquilo que eu falei aqui hoje. Né? O segundo texto é um texto já da Justiça Federal, que também um texto pericial que fala sobre a necessidade de intérprete para o Tribunal do Júri. Ambos são textos antigos. O primeiro deles é de 2003. Eu ainda escrevia tranquilo, né, com trema. Né? Então, você vai ver que eu ainda uso trema nesse primeiro texto. É um texto de 2003, 2004, uma coisa dela. Bem, eu agradeço a paciência, né? Juro que tentei ser o mais sucinto possível e agora a gente tem ainda mais, será uma meia hora, 40 minutos para perguntas. É isso. Obrigado pela atenção. Obrigada. Eu que agradeço. Eu adoro ouvir você falar suas histórias. Só para voltar aqui um pouquinho no chat, né? O Ludmar mandou saudações rubro-negras. E a Máxima falou que ela... que a Máxima que mora em Bela Vista, né? Máxima. Sim. Ela falou que ela também não consegue falar esse português suave, que ela fala mais guarani e espanhol do que português. Uhum. A Maristela falou que, como fronteiriça, estudando no Brasil, ela acaba juntando tudo, como você falou lá no começo da sua fala. A Sara perguntou se você conhece esse livro Culturas Jovens, Novos Mapas do Afeto, que ele retrata alguns termos da sociabilidade jovem. Eu dei uma olhada e ele é um texto, acho que fala mesmo dessa diversidade que os jovens têm enfrentado e acho que tem a ver com as questões de gênero que emergem agora nesse momento, interatividade, assim por diante. Acho que tem a ver também um pouco com essa questão do diálogo, né? Afinal de contas, quando a gente fala de diversidade cultural e de diálogo intercultural, a gente está falando de gerações diferentes, né? Por que não? Sim. E eu coloquei aí os textos para vocês olharem, tá com o link aberto. Se vocês não conseguirem acessar, podem me falar. E eu quero saber se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma... Fala. Pode falar. Depois, por gentileza, anote aí o nome desses livros e me passe. Tá? Com relação a essa questão geracional, você tem toda a certeza, né? Que assim, as gerações são mundos diferentes, né? Não é à toa que se fala muito em termos de generation gap, ou seja, do abismo geracional, né? Que existe, né? Entre gerações, né? Experiências diferentes, né?
Então, muitas vezes, por exemplo, os pais não sabem conversar com os filhos mais jovens sobre sexualidade, sobre drogas, sobre internet, sobre, enfim, sobre uma série de questões, porque não foram questões vividas pelos pais, pelos avós, né? Alguns anos antes. O mundo em mudança acaba criando essas dificuldades comunicativas, sim. Mas sou todo ouvidos. Mas eu acho que é um exercício, assim. Principalmente não, mas assim, o maior exemplo que eu tenho é quando eu visito os estudantes de educação à distância em polos diferentes, né? Vocês são muito diferentes. Então, ir, por exemplo, a Miranda é diferente de ir a Japorã, que é completamente de ir a Camapuã. Então, Miranda, por exemplo, é uma no Pantanal, e que a gente tem alguns alunos que são de Tinetê, Japorã, né, o polo de Japorã. Camapuã fica num município que é completamente ligado ao agronegócio. A gente tem gente que mora na zona rural ali, mas ali, por exemplo, a gente não tem nenhuma... não tem indígenas, por exemplo. Dimar está perguntando se, além do MPF da FUNAI, existem outros órgãos federais ou estaduais que conseguem estabelecer uma comunicação com a população indígena. E se uma comunicação a contento que respeita a diversidade indígena. Hoje, os índios, né, eles acabam interagindo com uma série de órgãos, né? Alguns desses órgãos têm mais presença, alguns desses órgãos você tem gente que é treinada, que faz leituras, que fazem algum tipo, né, de especialização para melhor atender as comunidades. Então, eu diria que a CESAI, né, que é a saúde indígena, né, e a FUNAI são os órgãos que mais se preocupam com a questão com os índios no dia a dia. Né? As prefeituras, isso vai depender muito de município para município. Você tem municípios em que a questão do preconceito, do racismo, do ódio interétnico por conta dos conflitos é muito intenso. E aí você tem sistematicamente, né, ações, né, de negação de direitos, de fechamento de portas, fechamentos de caminho. Quem puder atrasar, né, e atrapalhar a vida do índio faz, né, nas prefeituras e tal. Né? Mas, via de regra, somente a FUNAI, né, e a CESAI, né, tem esse treinamento mais continuado, mais específico. O que faz com que você tenha sérias dificuldades. Por exemplo, ele vai a banco. Né? Ele vai a banco. Índio se aposenta. Né? E aí o índio precisa ir ao banco, precisa ir para o INS. Né? Eu não sei se vocês sabem o que é o INS. Né? É o INSS. Né? Vai no INS. E assim, lá você tem uma série de dificuldades, não somente para entender a verbalização, não somente porque o tempo de você atender várias pessoas, né? Mas porque, às vezes, a história que o índio conta não é entendida por esses agentes desses. Né? Então, nos últimos anos, você tem a Defensoria Pública da União, que tem tido também e a Defensoria Pública do Estado, né? São dois órgãos que têm tido uma certa preocupação de acolhimento, né, das comunidades indígenas. Né? Mas, enfim, é isso. Com relação a respeitar a diversidade indígena, né, um dos problemas com relação à interação, né, com os indígenas é você pensar que o índio é genérico. Né? O índio é tudo a mesma coisa. Né? O índio é tudo igual, o índio, né, da comunidade X. Se Zezinho fala bem português, Joaquim também vai falar, porque ele é da mesma comunidade, logo, né, falam
falam português, né, da mesma forma, conseguem se comunicar, né? E aí, como eu havia falado no início, né, essas interações entre os mundos, né, é como se fosse uma interação entre marciano e terráqueo, porque são mundos realmente completamente diferentes. Completamente diferentes. Né? E você, às vezes, entender como é que funciona esse mundo, você precisa, né, saber como é que pensa o índio. É, você tem mais tempo para uma historinha, professora Carla? Eu tenho uma pergunta. Tá. Você quer contar uma história? Eu mil Eu queria vezes a contar sua uma história história do que a pergunta. sobre a relação entre os índios e os brancos nesse mundo marciano terráqueo, né? Ah, tá. Eu pensei que era sobre marcianos ainda. Não, mas pode Sobre perguntar. marcianos, é sobre marcianos. Então, assim, mais ou menos e tem tudo a ver com essa coisa de coronavírus, né? Agora da pandemia. Então, faz uns 10 anos que isso aconteceu. O camarada da NASA liga para mim desesperado. Ele liga para mim desesperado. E aí ele me conta o seguinte: não tem o rezador lá da terra indígena tal, Zezinho? Eu digo, tem. Pois é, a gente está muito preocupado com ele. Tá? Por quê? Foi que houve? Não, é porque há um ano atrás, né, a esposa foi diagnosticada com câncer, né? Aí ela veio para a primeira pra primeira consulta, né? E aí ela só veio para a primeira consulta, não apareceu mais, né? E aí faz um ano e agora ela está na fase terminal, né? Que câncer não espera, câncer não espera. E aí ele está causando, ele é um rezador, né? Ele é um rezador daqueles, né, tipo bruxo. Né? E aí ele já mandou avisar para os agentes de saúde que ele já descobriu quem foi que colocou a feitiçaria na esposa dele. E mandou o aviso. Tem 24 horas. Se a pessoa não for na casa dele, tirar o feitiço que botou na esposa dele, ele vai resolver a coisa no facão. Né? Então, assim, você tem aí um caso de, assim, um dos grandes problemas da comunicação, né, com relação à saúde, né, tem a ver com essa noção de diferença de visão de mundo. Né? O que hoje está muito em voga quando se fala dos Guarani. Né? Porque, assim, por mais que você enfatize que existe um coronavírus, que existe um vírus que tá pegando, né? Os índios acreditam que, assim, existe vírus, existe... Né? Mas por que eu pego? Eu pego o vírus, eu pego o câncer, eu pego outra coisa, porque alguém colocou um feitiço em mim. E aí a cura passa por eu descobri quem foi que colocou o feitiço. Então, né? A comunidade, olha, está todo mundo pegando coronavírus. Está todo mundo pegando. O que foi? Não. Alguém quebrou algum tabu alimentar, alguém quebrou algum tabu sexual. E por conta disso, está todo mundo adoecendo. A gente tem que descobrir quem foi que comeu aquele animal tabútico, aquele animal proibido. A gente tem que descobrir quem foi que pulou a cerca e transgrediu aquele tabu sexual. Por isso que está todo mundo adoecendo. Então, assim, a gente está falando em termos de uma racionalidade que existe, mas é uma racionalidade totalmente diferente daquela racionalidade calcada e pautada em princípios científicos, né? Que existe um vírus, que você sabe que existe um vírus porque você já olhou no microscópio, porque você já fez experiência na escola, o que é uma bactéria, o que é um fungo, o que é um... Então, assim, esse tipo de conhecimento científico, muitas vezes, não é aquilo que vai orientar, né, o entendimento sobre o que é doença. Como é que você vai conversar sobre o coronavírus, sobre a doença de Chagas, sobre malária, sobre... Né? E o camarada não sabe o que é uma bactéria, o que é um vírus, o que é um fungo, o que é um vetor e tal. Principalmente se na hora de explicar você não sabe negociar os significados. Né?
sabe traduzir de uma outra maneira, né, aquela realidade. Se você poderia falar como o Tribunal de Justiça do MS, o Poder Judiciário, vem atuando para evitar esses problemas e qual é a sua opinião sobre medidas que deveriam ser adotadas pelo poder público para evitar esses problemas? Esses problemas. Eu estou lendo aqui. Na verdade, Tem gente que respirar, porque essa não foi uma pergunta, foi uma sequência de perguntas de fôlego, né? De fôlego. Então, assim, a gente tem aqui uma questão muito séria, né? Que é a questão de você tomar o efeito pela causa, né? Então, quando você tem essas situações de abandono de crianças em situação de vulnerabilidade, tal, tudo isso é fruto, tudo isso é resultado, né, de um processo continuado, né, do colonialismo que levou, né, a que as condições sociais, as condições demográficas, as condições de vida dos índios, né, gerassem, né, esses tipos de relações, né, familiares, né? Então, assim, essa coisa de violência em relação à criança, ela não é algo que existe a partir de hoje, é algo antigo e é algo que perpassa, né, culturas diferentes, em tempos diferentes, em localidades diferentes, né? O que acontece, né, é que, assim, você tem um processo civilizatório que criou nas pessoas da cidade, ou pelo menos pretende, né, criar nos moradores dos centros urbanos uma certa civilidade com relação às crianças, uma certa sensibilidade com relação às crianças. E tudo isso começou a surgir a partir de 1992, com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, você passa a cobrar que, no mundo dos não índios, você respeite a criança e tal, com tais e quais direitos, né? O que é uma coisa muito boa, mas uma coisa é você trabalhar com uma noção que, para a gente, já é consolidada. O que é criança, né? Então, assim, nem todas as categorias sociais são universais, né? Então, por exemplo, aquilo que a gente chama de criança, né, ela pode ser até traduzida de uma forma diferente, né? Na França, em francês é enfant, em inglês é child, em espanhol é niño, né? Mas Mitaim, que é uma imitação do que seja a tradução de criança, não necessariamente corresponde àquilo que a gente chama de criança no mundo ocidental, né? Porque a criança ocidental, né, a criança, a child, a niño, a enfant, né, é algo que vem sendo construído desde, né, o início da modernidade, né? Então, assim, a noção do que é criança ocidental é algo que vem sendo gerado e gestado há 200, 300 anos. Ao passo que, assim, criança começou a ser prestada atenção, né, nas aldeias indígenas, do ECA para cá. Do ECA para cá, né? Diria mais ainda. Foi a partir da mortalidade infantil, né, surgida em 2005, né, com a desnutrição infantil, né, que certos órgãos que nunca se preocuparam com as crianças começaram a entrar nas aldeias e começaram a funcionar com o poder de polícia. Por exemplo, os conselhos tutelares. Então, assim,
O conselho tutelar, muitas vezes, é extremamente problemático, porque você tem pessoas que são eleitas pelo povo, né? É votação, né? E aí, muitas vezes, a pessoa é eleita para ser conselheira tutelar, porque você tem planos políticos posteriores, né? A pessoa nunca trabalhou com criança, a pessoa não é assistente social, a pessoa não é socióloga, a pessoa não é pedagoga, a pessoa, enfim, eu quero ser conselheiro tutelar. Aí você começa a ser conselheiro tutelar, e o conselheiro tutelar é aquela pessoa que nunca estudou sobre criança e muitas vezes nunca viu um índio na vida. E aí esse conselheiro tutelar vai trabalhar na aldeia. E aí, quando ele escreve sobre as crianças, ele vai escrever sobre a perspectiva e sobre o olhar do mundo dele, e ele ainda escreve, né, de acordo com a expectativa daquilo que ele acha que o promotor e que o juiz quer ouvir. Né? Então, assim, com relação a esses órgãos, né, que fazem aquilo que a gente chama de vigilância, né, sobre as crianças, a gente tem esse fator, que é o fator, né, conselheiro tutelar. Né, conselheiro tutelar. A mesma coisa o psicólogo, é o psicólogo que foi formado na Unigran, que foi formado na Unidep, para trabalhar com comunidades urbanas, e aí vai, né? Mesma coisa acontece com assistentes sociais. Estudaram em contextos urbanos e vão aplicar aquilo que aprenderam no contexto indígena. Os relatórios costumam ser muito pobres e descontextualizados. Mas, infelizmente, o que está nos autos é o que está no mundo. E muitas crianças, efetivamente, são retiradas do seio familiar justamente por conta dessa falta de entendimento e por falta dessas análises que são introduzidas nos autos. Isso não quer dizer, né, que não existam maus tratos com relação à criança, que essas crianças não precisam ser protegidas. Um dos grandes problemas, no entanto, é que o Estado brasileiro, quando retira, né, uma criança do seio indígena, né, elas têm toda uma dificuldade de reintroduzir aquela criança, né, na própria comunidade linguística, na própria comunidade cultural, né? E aí você, né, tem aquela história, né? Você tirar a criança, colocar no abrigo, a criança tem 3 anos, e aí ela só vai sair do abrigo quando tem 14. Aí ela vira, né, um serzinho assim, bem esquizo, né? Esquizofrênico. Ele não é nem índio, nem branco, ele é aquilo que a orientadora do Lar Ebenezer, ou da Casa Santa Rita, né, fez ela se tornar. Deixa eu ver mais. Tchau. Então, assim, o que o poder público tem feito com relação a isso? Né? Você... Tem havido, né, houve, pelo menos, há um tempo atrás, uma série de seminários, né, de conscientização, né, para promotores dessa rede de atenção à criança. Né? Não sei se essa rede ainda existe, não sei se essa promoção de cursos e de capacitação ainda ocorre. Né? Ao mesmo tempo que você tem tanto os defensores públicos do Estado, como defensores públicos da União, agindo em favor das famílias, né, para que o direito familiar seja exercido. Né? Eu acho que essas seriam as minhas colocações. 2 cenários aí, né? A gente já sabe das situações em que existem barreiras de comunicação, que a gente tem limitação de direitos. Você mesmo, por exemplo, desde 2003,
esse seu texto já está falando sobre como esse índio é visto, como esse índio é tratado. Tem aquele outro texto que fala, que começa com babado, né? Começa com como é que é? O procurador levantando da audiência e saindo porque não atenderam o direito de tradução do índio, Sim. não é? Então, assim, Sim, sim. a gente já sabe disso há muito tempo, da situação. Ao mesmo tempo, a gente está num estado que é profundamente conservador, anti-indígena e assim por diante. Eu quero saber se você acha que a gente tem avanços ou a gente só tem perdido e a gente pode ser otimista? É o seguinte, às vezes, essa é uma ótima pergunta, né? Uma ótima pergunta. Uma ótima pergunta de pesquisa, né? Uma ótima pergunta de pesquisa. Eu falei aqui, né, extensamente sobre as dificuldades, sobre as barreiras comunicativas existentes da comunicação intercultural. Né? Faz quase 2 horas falando do assunto. Né? Mas só que existe um outro assunto que também me interessa bastante, é como é que essas barreiras, e aí vamos entender essas barreiras como sendo essas estruturas que, né, engessam os índios na sua mobilidade, engessam os índios na sua forma de fala, e engessam os índios na sua maneira de se comunicar, né? Você acaba esquecendo, né, da ideia de que os índios também são agentes, né? São agentes. E aí, enquanto agentes, eles são indivíduos e coletividades, né? Indivíduos coletivos e individuais, que têm essa consciência histórica, né? Agem como sujeitos históricos e que, assim, desenvolvem estratégias para romper com essas barreiras comunicativas, né? Então, assim, do ponto de vista etnográfico, né, você vai na FUNAI, né, você vai na FUNAI, por exemplo, e você encontra lotado de índio, lotado de índio. Índio que fica na FUNAI o tempo todo circulando, né, pela FUNAI. Aí você tem aqueles índios que vivem o tempo todo no Ministério Público Federal, aqueles índios que vivem o tempo todo na prefeitura. Vocês têm aqueles índios que vivem o tempo todo no INCRA, que vivem o tempo todo na AGRAE, o tempo todo na Secretaria de Saúde, na CESAI. São índios profissionais em ficar circulando no serviço. Aí você pergunta, por que esse fenômeno acontece? Esse fenômeno acontece porque, enquanto os índios só se tornam agentes, ou seja, eles só conseguem lutar pelos seus direitos a partir do momento em que ele entende o nosso mundo. Quando ele, que é marciano, diz assim, não, eu vou circular por todos os espaços da Terra para que eu possa, né, ter os mesmos direitos que os terráqueos têm. Né? Então, os índios do serviço público, vamos chamá-los assim, esses índios que circulam por essas agências, são índios que têm um entendimento de como funciona o Estado, né, extremamente sofisticado. Né? Extremamente sofisticado. Então, da mesma forma, né, que eu comecei a minha fala, né, chamando a atenção para aquele índio, né, que pergunta se a assinatura do presidente é importante, porque ele não consegue entender, né, como é que funciona o nosso Estado. Eu já participei de reuniões com o Guarani, com o Kaiowá, né, gente que entende do Estado melhor do que eu. Gente que sabe, né, que tal lei, que tal decreto, que tal coisa está rolando, né, muito antes que um próprio procurador, né, tome notícia. Ele já sabe que a decisão que saiu, né, no Tribunal X ou no Tribunal Y é favorável ou é desfavorável, antes mesmo que a gente converse com eles. Né? Então, isso acontece justamente porque, assim, né, da mesma maneira que a gente, como eu falei, os índios Guarani e Kaiowá, né, eles fazem parte de uma comunidade de fala que é bastante heterogênea. Então, você vai ter, do lado daqueles que têm dificuldades comunicativas, que têm barreiras comunicativas, mas vocês vão ter aqueles índios que, apesar
de ter dificuldades de fala, de comunicação, eles sabem romper com isso tudo, né? Inclusive, sabe, a comunicação ela passa muito por essa coisa da performance, né? A performance, você tem índios que sabem muito bem comunicar a sua tragédia pessoal, sabe, a tragédia da sua comunidade, o sofrimento da sua comunidade, e sabe afetar os outros através dessas performances. Coisas que, assim, é muito interessante. E muitas vezes essas performances elas afetam muito mais quem está no exterior, né, do que quem é daqui, né? Mas quem está no exterior como consegue fazer pressão sobre quem está aqui, né? Então, assim, esse conhecimento de como é que funcionam as redes, de como se articulam, né, parte do princípio que os índios não são somente meros objetos, mas eles sabem ser sujeitos e sabem ser agentes, né? Eu sou otimista, né? Principalmente a partir do momento em que você encontra hoje um número cada vez maior de indígenas nas universidades, nas escolas, fazendo mestrado, fazendo doutorado, né? Manipulando novas tecnologias assim, com uma sapiência e uma proficiência assim, muito grande, né? Então, eu sou otimista. Que bom. Faz só 500 anos, acho que eles estão tentando agenciar. Uma hora vai. Né? Se ninguém mais tiver perguntas, não? Ninguém mais se manifestou? Eu só queria, então, agradecer, né, essa oportunidade. Espero que tenha sido uma fala, eu não vou chamar isso de uma aula, né, mas tenha sido uma fala interessante, que tenha despertado, né, a curiosidade de vocês, que tenha despertado algumas, né, o treinamento do olhar para observar a comunicação, como é que os índios falam, como é que nós falamos com ele, quais são as dificuldades, como a gente pode superar essas dificuldades. Eu fortemente, né, sugiro, né, a leitura desses dois textos que eu enviei para vocês, porque eles, de alguma maneira, tratam justamente dessas questões de que nós falamos, e não é muito difícil, não é muito fácil encontrar, né, no mercado, encontrar textos em português, né, tratando sobre o assunto. Tá bom, Carla, precisando outra hora, a gente está aqui à disposição. Deixa eu agradecer o resto dos alunos que estão aqui, os nossos outros visitantes externos também, né? Quero agradecer muito a presença de vocês, está à disposição se vocês quiserem registrar. Em especial, Homero, não só porque a gente aprendeu sobre essas questões relacionadas aos indígenas, mas porque acho que elas fazem a gente pensar sobre várias outras situações, sobre a gente olhar os nossos conflitos comunicacionais em muitos outros lugares, sabe? De geração, intrafamiliares, de compreender quais são os faz parte do exercício de ser cientista social, principalmente de antropólogo, de ser sociólogo, de olhar para esses sujeitos, para outros sujeitos, quaisquer outros sujeitos. Quando a gente é professor, a gente precisa olhar para esse universo, né? Então, assim, essas diferentes linguagens, né? Então, muito obrigada e... Só uma coisa. Está à disposição. O seguinte, geralmente, quando você aparece na televisão, ou aparece no rádio, ou essas coisas, não é brincadeira. Você diz assim, eu posso mandar um beijo para minha mãe, porque minha mãe está me assistindo, né? A sua mãe minha irmã tá? Também, e minha sobrinha. Eu disse até para minha sobrinha, que é minha única herdeira, e se ela não assistisse, eu ia tirar ela do E até mais para vocês. Até mais, tchau.